Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. Então, lá na nossa página do Instagram, eu coloquei uma caixinha pedindo sugestões de temas para trazer aqui, né, em vídeos mais elaborados, para conversar mais um pouquinho. E um deles foi a questão de como é que tem sido o meu processo de gestão do consultório. E aí foi engraçado que quando eu coloquei a resposta, outras pessoas também falaram, por favor, fale sobre isso. E, de fato, esse é um tema que não só na medicina, eu acredito, mas em vários outros cursos não se fala, né? Você vai, você faz seu curso, se forma lá, tudo bonitinho, e daí depois você vai pro mundo da área de trabalho sem noção nenhuma de como é que você abre uma pessoa jurídica, até se você precisa, como é que você faz isso, até a parte de você abrir seu consultório. Então, eu vou trazer aqui as minhas experiências, tá? Como é que tem sido esse processo. Mas já vou falando aqui que eu sou muito amadora ainda nisso. Então, vai ser mais aqui a questão pessoal mesmo, de como é que tem sido. E algumas coisas que eu já passei e que eu vou falar com vocês, para que eu espero que vocês não passem também. E qualquer coisa também, por favor, se vocês tiverem outras experiências e outras coisas que talvez eu ainda não tenha me atentado também, por favor, compartilhem comigo e assim a gente vai aprendendo. Que é uma coisa que deveria ter sido ensinado não só na faculdade, mas na própria escola, né? Inclusive, eu vi esses dias que educação financeira ia entrar como matéria do colégio. Espero que sim, porque esse é um dos fatores que vai levar, uma das coisas que você tem que atentar na hora de você fazer sua gestão de consultório. A primeira coisa, antes de você até começar um consultório, é você ter uma pessoa jurídica. Acho que isso é uma coisa até que todo mundo faz, porque para dar plantão você precisa ter, na maioria das vezes, já a sua pessoa jurídica. Então, lá no finalzinho da faculdade, já vem algumas empresas, né, apresentar como é que faz o contrato e tudo mais, então muita gente acaba fazendo por aí. Mas uma coisa, por exemplo, interessante disso é o seguinte: quando você faz uma pessoa jurídica com uma empresa, meio que você terceiriza isso, tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que uma pessoa jurídica terceirizada, digamos assim, você não vai ter trabalho com emissão de nota, entre outras coisas. Mas, em compensação, também eles cobram uma taxa com relação ao valor que você vai receber pelos plantões, além do que já é descontado da própria pessoa jurídica. Então, a depender, vale a pena cotar diferentes empresas, tá? Isso é uma coisa que eu não me tocava, não pensava sobre isso, mas depois você... É porque questão de número, né? Você vê assim, sei lá, 12%. Ah, 12%, não sei, parece muito, mas no final das contas lá, aí você vê o valor bruto, você acha que, poxa, tá massa. Aí quando você vê o valor líquido, é uma diferença considerável. Então, a depender de quais são os seus planos de vida, por exemplo, se você pensa em abrir um consultório ou fazer sociedade com alguns colegas, às vezes é mais interessante você juntar poucas pessoas e abrir uma pessoa jurídica, vocês só com seus colegas e não nessa empresa terceirizada, e contratar um contador, porque mesmo você contratando um contador para fazer essa parte de emissão de notas, e você tem um pouquinho mais de trabalho talvez com relação a isso, de pagar os impostos, né, trimestrais, tem alguns que são trimestrais, tem alguns que são mensais, enfim, apesar disso, ainda assim, talvez compense mais, tá? Mas para isso é preciso organização. Isso é uma coisa bem importante, porque a primeira coisa, né, que você pensa assim, eu não quero ter trabalho com isso, eu não quero, eu não dou conta e tudo mais, então você precisa se organizar. Porque talvez no início, você dando só plantão, talvez realmente não seja interessante você ter esse trabalho de estar sempre ligado quando é que são as datas dos vencimentos das coisas da pessoa jurídica. Mas, a longo prazo, isso é interessante, principalmente se você quiser abrir sua clínica, porque por mais que você no futuro, né, tenha, sei lá, uma grande clínica, um grande hospital,
acho importante você saber pelo menos os processos que estão passando e de vez em quando dar uma checada, não deixar simplesmente na mão dos setores, entende? Você tem que saber pelo menos o que está se passando por ali, se a coisa está sendo paga no tempo certo e tudo mais. Isso vale para não só para a questão de consultório médico, mas na verdade para qualquer empresa. E isso é uma coisa interessante, né? A gente não pensa em si, médico, como abrindo uma empresa, digamos assim, de saúde, né? Mas não deixa de ser uma questão de prestação de serviço. Você vai estar fazendo justamente prestação de serviço. Não é, claro, a mesma coisa de uma empresa, no sentido de você estar vendendo algo, etc. Mas você tem também as responsabilidades ali de impostos e você está, de certa forma, vendendo o seu serviço de médico. Então, tem que ter uma certa noção, assim, meio que empresarial para essa coisa. Bom, então, primeiro de tudo é isso. Você abrir sua pessoa jurídica, você escolhe como é que você quer fazer. Se você vai fazer com a empresa terceirizada ou você abrir a sua própria empresa, você com alguns amigos ou, enfim, e contratar um contador. Isso é o primeiro ponto para todo o restante. Bom, a segunda parte ainda não está diretamente relacionada à gestão do consultório, mas não deixa de ser uma parte importante, que é a escolha do local e tudo mais, de onde você vai abrir o seu consultório. Como é que foi comigo? Quando eu estava lá, já no finalzinho da residência, para terminar mesmo, eu e meu amigo, a gente começou a pesquisar locais onde a gente pudesse alugar o espaço. Por que a gente pensou isso? Porque, que a gente não tinha dinheiro para já comprar um lugar para abrir um consultório, porque se você decidir fazer isso, você tem que ou você já ter juntado dinheiro, ou você fazer sociedade com alguém que tenha essa parte, que entre com esse capital e você depois vai pagando, não sei, mas é uma coisa para se ponderar, porque você já comprar uma sala e montar ali sua estrutura, fazendo isso assim, no caso, pegando empréstimo, eu acho um tanto quanto arriscado, porque pode ser que depois você, sei lá, mude de cidade, ou então você queira mudar de local de consultório, ou assim, eu penso, nós dois pensamos que é melhor a gente começar num lugar menor, que tivesse uma estrutura mínima e tudo mais, e no futuro, né, que a Deus pertence, mas aí ver essa questão de comprar a própria sala e tudo mais, mas assim, sem passar por apertos, entende? Então, essa questão é importante. Então, a gente fez uma pesquisa de campo mesmo, assim, de sair ligando para as pessoas, eu vi que você está alugando a sala, bora visitar o lugar, bora. E a gente já foi focando, né, em consultórios médicos, ou de psicologia, a gente também visitou alguns. E aí, o que a gente foi, assim, meio que fazendo um checklist, né, que tinha que ser um lugar que tivesse uma estrutura mínima, ou seja, assim, disponibilizar uma impressora, por exemplo, para você fazer receita, que tivesse um fácil acesso ao público. Então, né, não adianta você fazer num lugar que a pessoa não tenha dificuldade de encontrar o lugar, ou então que seja muito difícil de você chegar, que você só consiga chegar de carro, enfim, que fosse um lugar fácil de achar, porque pra gente que tá começando é importante, né, assim, fazer as coisas para facilitar o máximo que o paciente venha até você, né, então isso é uma coisa que a gente pensou. E exatamente, essa questão do aluguel da sala, como é que seria essa questão, né? Se o locador ele ia fazer uma alocação por turno, por mês, por horário que você vai ficar lá, ou se seria por porcentagem de pacientes atendidos. Tem todas essas modalidades. Isso também a gente descobriu perguntando, né, aos preceptores, aos colegas que já tinham terminado a estrutura, assim, tinha computador até na impressora, e acho que vocês já viram, né, ele é preto e branco e tal, assim, que aí eu me identifiquei e eu pensei que, assim,
tem a minha cara, né? Acho que dá pra fazer, quem chegar lá e tal vai ver que não é um lugar que eu tô desconfortável. Então, eu já tinha a PJ, tinha já então escolhido a sala, que como eu falei, né, me identifiquei, achei bonitinha, achei charmosinha, decoraria parecido. Talvez quando eu tiver meu próprio vai ser alguma coisa bem parecida mesmo, porque preto e branco é uma coisa que eu me identifico. Mas enfim, a parte financeira é a terceira parte da história da gestão. Primeira coisa, né? A questão de você determinar qual vai ser o valor da sua consulta. Isso é uma coisa importante. E aí você tem que fazer também uma pesquisa de campo com as outras pessoas que estão atuando na sua área. Também fiz isso, fui falando e o pessoal bem tranquilo, assim, né? Pra falar, você vai com jeito e tal. Porque todo mundo passou por isso, sabe? De você começar, etc. Então, vai se ajudando uns aos outros e a gente vai compartilhando. Então foi vendo mais ou menos quanto é que era. E também a questão do local, você tem que pesar, né? A estrutura que você tá pagando, o aluguel que você tá fazendo. E a valorização da sua mão de obra também e como é o perfil que você quer trabalhar, porque isso é uma coisa até importante, assim, né, que você vai decidir. Por exemplo, eu não consigo fazer consultas rápidas e eu acho que em psiquiatria, de uma forma geral, não dá pra você fazer uma coisa muito rápida, porque às vezes detalhes importantes vão passar despercebidos. Então, eu prefiro aquela coisa de essencialismo, né? Menos, porém melhor. Menos pacientes, mas que eu consiga dar atenção direito. Então, assim, fazer sessões de 1 hora, mais ou menos, assim, principalmente na primeira consulta. Mas na maioria das vezes, até as consultas subsequentes também acabam sendo esse tempo. Então, você tem que determinar isso. E uma coisa importante que foi até um amigo de direito médico me falou é que, assim, coloque seu preço, não tenha vergonha de fazer isso, porque isso é uma coisa também que não ensinam a gente, né, de você quantificar o valor do seu trabalho, da sua mão de obra. Então, ele falou isso, assim, não tenha vergonha de dizer quanto é que você está colocando, porque você tem que ver, você mesmo tem que se valorizar, né? Tipo assim, nossa, são 6 anos de faculdade, 3 de residência, fora cursos que você faz, e você está se propondo a fazer um atendimento diferenciado, que você vai ficar ali 1 hora com aquela pessoa, fora, né, o acompanhamento por telefone, que eu sempre passo, etc. Então, tudo isso tá no pacote. Então, assim, coloca o seu preço e siga em paz. Então, com todas essas orientações de tantas pessoas legais, isso é uma coisa, né, ok. Agora que você determinou o preço, quem é que vai fazer essa cobrança? Isso também é um ponto super importante, que inclusive é pauta às vezes de um grupo de mentoria que eu tô fazendo parte, que teve um dia que uma menina trouxe essa questão da dificuldade que ela estava tendo de cobrar a consulta, porque você faz tudo e tal, mas na hora de... quando termina, né? Se você não tiver uma secretária pra fazer isso, você mesmo que vai ter que fazer. Aí ela ficava com vergonha, às vezes, de falar, não, X a consulta e tal. E aí uma outra colega lá, que já trabalha mais tempo, disse assim, não tenha vergonha disso, isso é um absurdo, porque, veja, quando você vai pra qualquer serviço de qualquer pessoa, você não paga, tranquilo? Ela disse sim. Então, por que vai ser diferente? É isso, essa questão, talvez, essa falta de entendimento de que você está prestando um serviço, isso atrapalha. Então, assim, mas se isso pra você for uma coisa muito difícil, assim, de, poxa, eu me sinto muito sem graça de cobrar, talvez valha a pena você contratar ou uma secretária física ou uma secretária meio que eletrônica. Hoje em dia tem alguns lugares, alguns aplicativos e tal, que você pode fazer esse contrato. E isso também com relação à parte de finanças. Eu vou falar da parte de agendamento de pacientes também, mas a parte de finanças é importante. No caso, a sala que eu aluguei,
Também estava incluso no valor do aluguel a parte da secretária, que pra mim foi bem importante porque eu nunca tive essa experiência de cobrar, então achei que isso ia uma coisa facilitar. Outra coisa importante é qual a expectativa que você tem com relação a quanto tempo que você vai ter retorno no seu consultório. Como eu não tenho, tem 6 meses mais ou menos que eu abri o consultório, eu pensei assim, esse ano é o ano de eu aprender, ver o que funciona, o que não funciona. Então, a renda que eu tiver do consultório, ela não vai fazer parte dos meus gastos. Eu não vou usar essa renda para os meus gastos pessoais. Então, me programei de forma que minhas outras atividades suprissem as minhas finanças e essa parte do consultório ficasse só pra ele próprio. Porque eu tava pensando já assim, né? Na pior das hipóteses, eu vou ter que tirar de algum lugar para pagar o aluguel e o mínimo que eu gostaria que acontecesse fosse que eu tivesse, o próprio consultório se pagasse. Foi esse meu plano, assim, de começo mesmo, sabe? Porque não sei como é que seria. Realmente, assim, né? A gente não tem essa experiência. Então, eu já coloquei uma expectativa, assim, baixa de, tipo assim, se eu conseguir pagar o aluguel e tudo já tá ótimo. Então, pensando nessa expectativa, foi até melhor do que eu pensava. Aí já é uma questão minha mesmo, eu ainda não estou usando esse dinheiro para me manter. Eu acho que ainda está muito recente e ainda estou fazendo a questão da carteira de pacientes, que eu vou falar em seguida. Então, por uma questão assim de você... E também tem as variações, né? Essa questão da pandemia acabou mexendo muito com a questão financeira das pessoas e tudo mais. Então, até ficar assim um fluxo mais fixo, preferi não deixar assim isso, tipo assim, todo o dinheiro do consultório como uma reserva de emergência para ele próprio, caso no futuro aconteça alguma coisa, porque assim eu não vou me endividar e também não vou deixar de pagar minhas contas. Então, se vocês pensarem, vamos fazer uma coisa assim. Uma outra modalidade também, já que a gente está falando não só de psiquiatria, mas de outras especialidades, é você fazer consultório em locais que atendem um plano de saúde e que eles cobram um percentual por paciente atendido. Aí você tem que ver qual é essa porcentagem, quais são os planos de saúde que esse lugar cobra, porque tem planos que pagam melhor, outros pagam menos, e se nesse lugar tem fluxo suficiente. Porque vamos supor, se você entrar nesse de você já fazer parte de uma clínica, né, que já existe e tudo mais, você só vai estar lá, você não vai ter trabalho nenhum com essa parte de captação de clientes, etc, mas você vai meio que estar ali alugando, né, o turno e você vai pagar uma porcentagem. Então, também coloque tudo isso, sabe, no papel, enquanto que isso vai dando mês e quanto tempo que você vai gastar e ver essas possibilidades. Porque a depender do seu modo de trabalho, às vezes você pode ser que não seja muito interessante ou que seja interessante. Aí depende muito. Durante a própria residência, você já pode ir fazendo essas pesquisas com as pessoas que já terminaram antes, com os próprios preceptores e tudo mais. Com relação a finanças, então, essa questão de cobrar e a questão de como cobrar, se vai ser em questão de máquina de cartão de crédito, Pix, transferência e tudo mais. Isso também é uma coisa importante para se pesquisar. Eu vou dizer aqui porque eu mesmo cometi esse erro de não ter feito pesquisa com relação à porcentagem que as máquinas de cartão de crédito cobram pelo valor. Aí eu fui direto em uma que eu pensei assim, tem assistência aqui em Salvador e tal, o valor da máquina para alugar era barato, e aí beleza. Só depois foi que eu vi que tinha uma diferença absurda do valor cobrado pela consulta e o valor que eles repassavam, porque a taxa de crédito era alta.
Então, outra dica também, pesquisem quantos por cento de taxa vai cobrar e se você vai querer cobrar cartão de crédito ou não. Eu achei legal ter feito uma máquina de cartão de crédito porque, poxa, de fato, às vezes a pessoa naquele momento não tem dinheiro, sei lá, o salário ainda vai cair e pelo menos a psiquiatria, às vezes não dá pra esperar a pessoa, né, receber dinheiro para ela fazer a consulta. Então, isso também é uma coisa que na minha mente facilitaria esse acesso, né, e tudo mais. E o problema não é o fato da pessoa ter passado no crédito, o problema foi eu não ter percebido que a máquina que eu aluguei primeiro, ela cobrava uma taxa muito alta e no final o desconto era alto. Assim, não chegou assim, por exemplo, a ser tanto que fosse além do valor do aluguel, nada nesse sentido. Mas assim, depois eu fui pesquisando outras e vi que tinha outras que era bem melhor. Então, aí eu já contratei uma outra máquina. Então, até isso também você também tem que ver. Tem muita coisa mas assim, burocracias e tal que a gente não tem noção nenhuma de como é que é. Mas eu acho que todo mundo tem que ter uma noção, sabe? Porque, assim, aquela coisa assim, eu não quero ter trabalho com isso, eu quero facilitar a minha vida. Às vezes, nessa questão, você acaba tendo muito prejuízo, que não tem necessidade. Porque, no final das contas, assim, por exemplo, isso da máquina, não tive, assim, um trabalho absurdo em ter pesquisado, sabe? Foi displicência minha mesmo. Eu fui direto em uma e, assim, se eu tivesse pesquisado um pouquinho, perguntado assim, oi, você, assim, qual é a máquina que você usa? Por quê? Tá certo, sabe? Não tinha acontecido isso, então isso é uma dica importante para quem vai começar a abrir seu consultório e tal, gerenciar. E aí a outra parte é com relação aos pacientes. Eu anotei aqui para não esquecer. Como é que você vai fazer o registro em prontuário e a parte de manter a captação de pacientes e os retornos e gerenciar essa agenda e tal e tal. Acho que eu falei em algum lugar, ou foi aqui, ou foi lá no Instagram, essa questão de como essa coisa do feed e de ter muitos seguidores acabam confundindo, né, os profissionais e os pacientes de que ter muitos seguidores você vai ter muitos pacientes. E isso é um perigo, eu já falei isso, porque não necessariamente aquela pessoa que tem muitos seguidores ela tem uma boa formação, mas pela pesquisa rápida que eu fiz no próprio Instagram, eu percebi que as pessoas ainda pedem indicações de conhecidos, vai lá e dá uma olhada no currículo. Então, a melhor forma de captação ainda é o que fala, né? Boca a boca, no caso, porque, por exemplo, alguns pacientes que foram pro consultório foram pacientes que eu já tinha atendido em algum momento na emergência e que estavam precisando fazer acompanhamento, dar seguimento ambulatorial, e pelo fato de terem gostado da consulta, de ter feito um bom vínculo e ter passado, né, a confiança e o tratamento, etc, continuaram. E disso, um paciente indica o outro e tudo mais. A parte de marcação de consulta, eu não faço diretamente porque, como eu falei, lá no lugar onde eu aluguei também tem a secretária que ela é maravilhosa e ela faz essa parte pra mim, no caso. Mas eu consigo ter controle porque eu fiz um aplicativo que você faz o agendamento, então eu vejo quem marcou também. Pra não chegar assim, tipo, no dia e eu não saber quantos pacientes tem. Eu tenho controle dessa agenda, mas ela que faz assim, que liga pra lá, tira dúvida de valor, etc. Mas se você não tem secretário, o que eu sugiro? Que você tenha um número de telefone
que você disponibilize nas suas redes sociais, no lugar onde você achar mais interessante, para você estar respondendo as pessoas e fazer as marcações. Também ter uma agenda separada para isso, para você não se confundir. Porque se você tiver principalmente outros vínculos também, você pode se passar de tipo, marquei fulano para tal dia, ou às vezes o paciente marca, desmarca, então você tem que ter um controle. E também até do controle assim do segmento, tipo assim, já deixar marcado uma consulta, já deixar marcado para o mês seguinte, por exemplo. Ou se você não faz isso, mas você trabalha com convênios e consultas, fala assim, tal dia abre a agenda. Aí você já sabe que a partir daquele dia vai abrir e aí vai ter o tempo de marcação e quando os horários encherem, fecha a agenda. Isso é importante você ter esse controle do que está acontecendo. E o registro em prontuário também, uma coisa importante. Não existe uma obrigatoriedade de você ter um aplicativo específico, você pode fazer esse registro em Word desde que você carimbe ele e guarde. Em papel tem um tempo, acho que são 5 anos, se não me engano, que você tem que manter. Isso eu não tenho muita certeza, mas eletrônico você tem que manter o prontuário, todos os registros para sempre. Então, você pode... hoje em dia tem uma facilidade, né, que tem as nuvens, que você pode colocar todos os pacientes na pasta, na nuvem, porque aí de qualquer lugar você acessa, é o que eu faço. Eu tenho tenho uma coisa lá dos pacientes e tal, que eu vou, cada paciente tem uma pastinha, tá organizadinha, e aí é bom que quando já é retorno, né, eu dou a lida, vejo o que foi que foi combinado, qual foi a programação e tudo mais antes, pra depois eu perguntar como é que foi a situação e tudo mais. Então, assim, a organização é uma coisa básica para gestão de consultório e gestão de qualquer coisa, na verdade. Certo? Mas, assim, ainda estou aprendendo. Então, por exemplo, essa questão do prontuário. Primeiro eu comecei fazendo só no Word e colocando no Drive. Depois eu adquiri um aplicativo e que eu registro lá também. Eu estou registrando nos 2 lugares. Porque tem a facilidade de você mandar receita eletrônica e tudo mais. Mas, assim, eu só fiz isso porque as metas principais que eu tinha que fosse suficiente para pagar aluguel e que pelo menos esse ano eu não usaria essa renda para outra coisa e tal, para poder investir nela. Então eu achei interessante adquirir essa ferramenta. Mas não é uma coisa essencial, por exemplo. Então, se você vai começar do zero, você pode fazer seu prontuário lá, deixar tudo bonitinho em pastas e colocar numa nuvem que é gratuito, e essa parte é tranquila, assim. Então, acho que é isso. A parte de... É isso, como eu tô falando, a parte de captação, que é o que eu ainda tô, né, fazendo, porque eu comecei agora. Então... mas é isso, assim, mesmo estando no Instagram, né, eu e Elisa, a gente tá sempre fazendo coisa ativamente, não diria que é um perfil, acaba sendo profissional, né, claro que eu falo da psiquiatria, mas teve outras, na verdade ele foi criado com outras intenções, então não aconselharia você, por exemplo, gastar muito dinheiro contratando alguém para gerenciar a sua página do Instagram. Talvez, por exemplo, você pegar esse dinheiro e você alugar um lugar mais confortável seja mais interessante, porque as pessoas que vão chegar a você, elas vão perceber isso. E ter paciência mesmo, sabe, gente? Assim, tudo devagar e sempre. Acho que não existe uma fórmula mágica que do nada você vai, sabe, encher sua agenda e tal. Porque, inclusive, também isso é uma coisa importante. Não é, às vezes, porque a pessoa, por exemplo, né, esse pessoal que tem perfil no Instagram que tem 1 milhão de seguidores e papapá. Pode ser até que logo quando abra, tenha muitos pacientes. Mas aquilo ali não vai se sustentar
se o principal não acontecer, né? Que é você fazer um bom atendimento, você ter segurança no que você está fazendo, as suas condutas e ver a resposta. Então eu acho que o principal é isso, entendeu? Você tá fazendo as coisas que você gosta, de estar ali naquele momento. Pra mim, essa parte tem sido muito boa, assim, essa parte da gestão do consultório, o fato de eu ter autonomia, de marcar a quantidade de pacientes que eu quero, de fazer a consulta no tempo que eu acho que precise, e isso tudo me motiva, e eu adoro quando aí os pacientes voltam e aí, sabe, tipo assim, eles próprios quebram vários paradigmas, porque você tem que explicar também, né? Tem a parte da psicoeducação, então uma parte da consulta demora também porque eu vou falar sobre isso. Por exemplo, uma coisa muito frequente é o medicamento ele vicia, eu vou ficar viciado, eu vou deixar de ser a pessoa que eu sou e tudo mais. Então você tem que explicar tudo isso para a pessoa se apropriar também daquilo. E é isso, gente. Eu acho que quando você faz um negócio com gosto e tal, assim, as pessoas sentem isso e com o tempo dá tudo certo. E é isso, assim, por enquanto, o que eu tenho pra falar desses 6 meses aí de experiência. Tchau.